Olá, povo brasileiro. Hoje eu estou aqui para ler este livro, O Livro Perdido de Dian. Esta palavra aqui se pronuncia Dian. Esse livro eu vou ler a pedido de algumas pessoas que me acompanham no YouTube e conversam comigo pelo WhatsApp. Essas pessoas falaram comigo: lê outro livro diferente, lê um livro da Helena Petrovna Blavatsky. E aí eu consegui comprar esse livro aqui. Eu pensei que esse livro fosse caro, não foi caro, foi baratinho. Tem no Mercado Livre para vender. Eu comprei no Mercado Livre, tem bastante lá para vender. Chegou pelo correio, não tive problema nenhum. Esse livro é de domínio público. As leis brasileiras dizem que este livro é de domínio público, então eu posso ler à vontade, eu posso comentar à vontade, eu posso mostrar o conteúdo à vontade, porque é de domínio público. Então, aí, esse livro aqui, eu vou ler aqui a parte de trás, ó, a capa de trás. Este livro contém um conhecimento há muito perdido. Quem conhece a soberba e hermética doutrina secreta da grande mestra e teósofa moderna Helena Petrovna Blavatsky se surpreenderá ao constatar que, nesse sucinto volume, a linguagem esotérica de sua grande obra se torna clara como água cristalina dos riachos do Himalaia, a morada dos mestres ascensionados. Organizado pelo teósofo e mestre hindu Arya Asanga, o livro perdido de Dian traz preciosos comentários que farão o leitor iniciante ou iniciado entender melhor uma das obras mais importantes de todos os tempos, a doutrina secreta, que influenciou desde Albert Einstein até Niels Bohr. Bem, esse livro de Dian, eu já sei a história dele. Esse livro de Dian, ele teve perdido muito tempo. Especulavam-se que fosse somente uma lenda e que esse livro não existia. Helena Petrovna Blavatsky, ela foi atrás da lenda, foi verificar se esse livro realmente existia ou não. Este livro estava no Himalaia, lá na Índia. E lá na Índia, lá no Himalaia, este livro estava protegido por yogis, monges, e eles limitavam o acesso das pessoas a este livro. O livro de Dian é o livro mais antigo do mundo. Ele foi escrito por alienígenas antes de ser criado o ser humano. E ele foi trazido para cá, para a Terra, por esses alienígenas. Ele foi escrito em símbolos. O idioma dele é símbolos. E estes símbolos, a Helena Petrovna Blavatsky decorou
e interpretou esses símbolos. E esses símbolos do livro de An são usados até hoje em inúmeras seitas, religiões e sociedades secretas. São usados tanto para o bem quanto para o mal. Depende da interpretação destes símbolos. O mesmo símbolo pode ser usado para o bem ou para o mal. Esses símbolos, eles têm um significado muito profundo. E a Helena Petrovna Blavatsky colocou o significado desses símbolos alienígenas neste livro. Eu vou ler agora o prefácio. O prefácio está na página 9. A Bendita Maldição, Murilo Nunes de Azevedo. Ah, outra coisa também. Eu esqueci de comentar. Eu não vou parar de ler a autobiografia de um yogi. Aqui no meu canal do YouTube eu tenho uma playlist que eu leio todos os capítulos da autobiografia de um yogi, um vídeo por capítulo. Eu vou continuar a autobiografia de um yogi e vou fazer também este livro paralelo. Vai ser esses dois livros que eu vou ler. Então, assim, quem está acompanhando a autobiografia de um yogi no meu canal, pode continuar que eu vou ler até o último capítulo. Eu não vou parar de ler. Cada vídeo daquela playlist vai ser um capítulo. E eu vou continuar assim. Então, assim, eu fiz esse comentário também para dar tempo de você achar. Quem tem esse livro em casa, que já comprou no Mercado Livre, pode ler junto comigo. Livro Perdido de Dian, A Bendita Maldição, Murilo Nunes de Azevedo. Na natureza nada é uniforme. A terra é cheia de irregularidades que vão do deserto mais inóspito ao pico nevado da montanha. Os seres humanos seguem a mesma lei. A grande maioria, entretanto, é plana, sem qualquer atração. Apenas alguns poucos seres, psicologicamente falando, atingiram o pico da montanha. Pouquíssimos são os Himalaias do espírito, e esses picos isolados não são compreendidos pelos homens da planície. Desse fato surgem os ataques, a crucificação, as lanças, as balas, a cicuta, os aviões de guerra cruzando os céus. Recursos usados pela mediocridade para defender a sua tranquilidade ameaçada. A sabedoria eterna da Índia nos fala das 3 qualidades da natureza: Tamas, Rajas e Sattva. Tamas é a inércia, que vai da imobilidade do mineral à mente do homem comum, fechada aos estímulos da vida espiritual. Rajas é o movimento que está presente em tudo. A força do vento, das marés, da energia contida no átomo e nas estrelas. É a expressão que está sempre modificando o que existe para que uma nova forma de vida possa nascer. Os jovens, os revolucionários e todos os que lutam de infinitas maneiras para promover as transformações
são instrumentos dessa lei suprema. Por fim, a harmonia de Sattva. O equilíbrio dentro do aparentemente instável. A conscientização de uma paz que está no coração de tudo, desde todo, sempre, e que foi esquecida. Uma visão ampla da realidade mostra essas 3 qualidades sempre em ação. Os que se arriscaram a ir contra a ordem estabelecida das coisas colheram em todas as épocas os resultados negativos dessa atitude. Em seu livro, A Realidade da Alma, Carl Jung afirma: pensar de modo diferente do aceito pela corrente no momento tem sempre um caráter clandestino e danoso, quase indecente, doentio ou blasfemo. E por essa razão, é socialmente perigoso para o indivíduo. Aquele que pensa por conta própria está nadando insensatamente contra a corrente. A única observação que podemos fazer, discordando em parte do famoso autor, é que, se a raça humana não tivesse tido homens que lutaram a qualquer preço, insensatamente contra a corrente, talvez ainda estivéssemos morando nas cavernas. A sabedoria divina da natureza serve-se desses homens predestinados como instrumentos da transformação do mundo. Há, sem dúvida, por trás de todos os acontecimentos aparentemente sem significado, um governo oculto. Uma afirmativa dessa natureza pode escandalizar os modernos, os de mente científica que não compreendem a verdadeira ciência, os materialistas que só acreditam no que vem e, no entanto, são cegos de nascença que nunca poderão compreender, por mais que falem, o que seja o sol. Esse governo, inúmeras vezes analisado por vários autores, entre os quais o controvertido René Guénon, é uma realidade. Sente-se a sua presença no cair de uma folha, nas forças desencadeadas num terremoto, no brilho de uma estrela. Tudo está significativamente ligado dentro de um plano maior, cujo desígnio não conseguimos compreender. Os verdadeiros cientistas, nos seus laboratórios de pesquisa, sentem a presença dessa predestinação. Helena Petrovna Blavatsky, ou melhor, Madame Blavatsky, como é mais conhecida, foi um desses seres predestinados de que falamos. Sua vida qualifica como uma das pessoas mais extraordinárias de todos os tempos. Algo fora do espaço e do tempo que se movia em dimensões que não eram as comuns. Sua atuação foi tal que levantou contra si, bem como contra os que a cercavam como discípulos fiéis, toda sorte de ataques. Ainda hoje, apesar de ter morrido em 1891, muitos são os que a consideram a maior charlatã do século XIX. Aos poucos, a verdade histórica está sendo reestabelecida e, das nuvens das calúnias, surge o pico da verdade que ela tão bem defendeu. Recentemente, Jacques Bergier apresentou o livro maldito, uma série de meias-verdades. Segundo ele, pesa sobre Blavatsky uma terrível maldição. Seu crime foi o de ter revelado ao mundo as chamadas Estâncias de Dian, pela primeira vez apresentadas ao público de língua portuguesa nesta edição. O texto, cuidadosamente guardado nos mais fechados mosteiros do Tibete,
É defendido de todas as maneiras contra a divulgação. Leva o selo de secreto, e ninguém poderá profaná-lo impunemente. Seu conhecimento revela as chaves do conhecimento do passado mais remoto e põe à disposição do leitor estranhos poderes. Os trechos que Helena Petrovna Blavatsky divulgou são apenas os que levantam uma ponta do véu sobre a origem do universo, da Terra e do ser humano, e são curiosamente modernos. Bergier vai mais além ao enunciar a existência de uma misteriosa fraternidade dos homens de preto, uma espécie de máfia do espírito humano que tem por função manter a humanidade escravizada aos seus obscuros dogmas e interesses. Aqui está uma das meias-verdades que mencionamos. É preciso dizer que acima desses homens existe uma fraternidade negra que se opõe a tudo que poderá liberar o ser humano. Tudo que poderá libertar o ser humano. É preciso dizer que acima desses homens existe uma fraternidade negra que se opõe a tudo que poderá libertar o ser humano. Suas ramificações e subramificações são insondáveis. À primeira vista, estão completamente desligadas. Quando investigadas de modo mais profundo, suas conexões podem ser claramente discernidas. Trata-se por assim dizer, da mesma mão que assassinou Enrico Mattei, crucificou Jesus Cristo e levantou contra Helena Petrovna Blavatsky todas as calúnias. Essa supermáfia era antigamente simbolizada pela figura do demônio, o príncipe do mal, o senhor das trevas. É uma força que existe efetivamente, como declarou o Papa Paulo VI, e está sempre atenta para atuar em todos os campos. Basta o equilíbrio ser ameaçado, uma luz começar a surgir, uma ideia nova proliferar, para que esse supermecanismo de censura seja automaticamente acionado. São inúmeras as vítimas dessa organização das trevas. Sócrates foi condenado à morte e obrigado a beber cicuta para que não colocasse a inquietação filosófica na mente dos homens. Giordano Bruno perdeu a sua vida queimando na fogueira pelo crime de dizer às pessoas que os mundos eram infinitos. Todas as ideias de abertura e aprimoramento são um estágio da evolução que leva o ser humano a Deus. São conceitos muito perigosos, porque podem promover o despertar das massas que essa fraternidade negra tanto teme. Ela serve habilmente da chamada opinião pública para arrasar os que pretende destruir. Corrompe de todas as maneiras o discernimento da criatura humana. A sociologia levantou um pouco o véu ao estudar o mecanismo dos grupos de pressão e suas técnicas para defender aquilo que julgam ser o certo. Utilizam desde a corrupção pura e simples, as contas numeradas nos bancos suíços, não vacilando em recorrer ao assassinato, se necessário. Blavatsky tinha consciência dessa enorme pressão, e assim se referia à chamada opinião pública. A opinião pública é um tirano invisível, intangível, onipresente. Uma hidra de 1000 cabeças. É a mais perigosa das bestas, pois é composta de mediocridades individuais. Vejamos quais tabus que Helena Petrovna Blavatsky teve a coragem de quebrar, e que originaram os violentos ataques de que foi vítima tanto em vida quanto depois de morta.
podemos apontar 8 causas fundamentais. O fato dela querer ser verdadeiramente mulher, totalmente emancipada, e não uma boneca escrava dos homens para ser usada como mera fábrica de prazer ou trabalho. 2. Viajar constantemente pelo mundo numa época em que os meios de comunicação e informação eram escassos. 3. Possuir poderes psíquicos de grande desenvolvimento e que provocavam inúmeras vezes grande curiosidade em torno de si. 4. Ter repudiado publicamente o cristianismo e se convertido ao budismo. Contra ela caía a cólera dos missionários que tentavam em vão converter os infiéis. 5. Apresentar ao mundo o valor imenso do conhecimento tradicional da Índia. Foi ao ler os livros de Helena Blavatsky que Mahatma Gandhi encontrou a sua vocação. 6. Não possuir título universitário e ter a coragem de escrever contestando inúmeras ideias em vigor na época. 7. Ser russa de nascimento, o que já era condição não muito favorável. Seus constantes deslocamentos pelo mundo causavam em muitos círculos a suspeita de que fosse uma espiã a serviço do czar. Contra ela movimentaram-se serviços de contra-espionagem de vários países. 8. Ter total desprezo pela opinião pública. Não pretendia agradar ninguém, tendo adotado como divisa a frase que mais tarde se tornaria o lema da sociedade teosófica por ela fundada: não há religião superior à verdade. Uma vez que qualquer um desses pontos já era perigoso por si mesmo, qual não seria, então, o poder combinado deles? A fantástica história da vida de Helena Petrovna Blavatsky contém passagens interessantíssimas que estão à espera de um autor que escreva uma biografia definitiva, embora inúmeras já tenham sido publicadas. Cada vez mais se faz sentir a necessidade desse livro à medida que o tempo passa e a figura magistral dessa mulher começa a surgir nítida no panorama dos grandes vultos da história humana. Helena Petrovna Blavatsky, a predestinada, foi cercada de fatos extraordinários desde o seu nascimento em 30 de julho de 1831. A pequena localidade de Ekaterinoslava, na Ucrânia, estava, como toda a Rússia, varrida por uma epidemia de cólera. As igrejas estavam lotadas de pessoas pedindo aos céus que a ira divina fosse aplacada. Nas estradas, as carroças afundavam na lama, cheias de cadáveres, e ali permaneciam à espera dos abutres. Por toda a parte, as cores pretas, as janelas fechadas, o medo do contágio. Um dos primeiros biógrafos de Blavatsky, Sinet, afirma: ela entrou no mundo no meio de caixões e lágrimas. Seu batizado, cercado de toda a pompa da Igreja Ortodoxa Russa, reúne no templo toda a família e os servos. Subitamente, uma vela que não fora firmemente colocada põe fogo no manto do sacerdote que oficiava. A cerimônia foi interrompida e o sacerdote retirado, seriamente queimado. A superstição dos mujiques viu nesse acontecimento o dedo do destino, e logo uma série de histórias estranhas começou a circular enquanto a pequenina Helena crescia. Como os animais, solta, livre, misturando-se com os camponeses nos seus folguedos.
montando a cavalo em pelo. Certo dia, brincava perto de um riacho com um menino da sua idade. Enfurecida por qualquer razão, manda o garoto, numa praga, para o reino de Rossalka, o temido demônio feminino das lendas da Ucrânia. Por trágica coincidência, o menino morre afogado ao fugir apavorado, aumentando ainda mais a aura estranha em torno dela. Seu avô era então governador de Saratov, onde vivia num velho castelo em que a pequena gostava de brincar. O que a atraía, entretanto, não eram os salões luxuosamente adornados à francesa, e sim os subterrâneos onde ninguém entrava, porque eram, segundo a tradição, assombrados por aqueles que ali haviam morrido acorrentados. Muitas vezes, o avô teve que mandar grupos de servos com archotes à procura de sua neta no meio desse labirinto de celas e passagens. Ela era encontrada perdida em contemplação junto a algum esqueleto. Apesar dessas fugas, das corridas loucas nos campos, a jovem recebeu uma instrução tradicional. Lia e falava correntemente o francês. Fazia trabalhos manuais, estudava piano, pintava aquarela. Seguia o modelo tradicional da época, em que uma moça nobre devia ser um objeto de adorno para os salões iluminados. Convém observar que Helena Petrovna Blavatsky não recebeu qualquer instrução de grau universitário, fato que mais tarde iria surpreender muita gente, tal o grau de erudição por ela demonstrado nos mais diversos campos. Aos 18 anos de idade, é obrigada a se casar com o general Nikifor Vassilievich Blavatsky, vários anos mais velho do que ela. De modo algum ela submete ao marido, e ele a mantém praticamente prisioneira, com guarda permanente para evitar que fuja. No entanto, ela consegue burlar a vigilância e escapar. Auxiliada financeiramente pelo pai, começa uma das mais extraordinárias vidas de que já se tem ouvido falar. É impressionante o número de viagens que ela fez e de regiões visitadas por ela. Façamos um rápido resumo. Em 1849 e 1850, cruza a Turquia, a Grécia, o Egito e atinge a França. Em 1851, encontra pela primeira vez o seu mestre, aquele que iria, daí por diante, orientar a sua vida espiritual. Em 1851, entre os meses de setembro e o final de novembro, que é o outono do hemisfério norte, Helena Petrovna Blavatsky parte para o Canadá, onde irá investigar a maneira de viver dos índios. Junta-se a uma tribo próximo a Quebec e permanece durante algum tempo estudando a medicina natural. Pouco depois vamos encontrá-la na sua passagem por Nauvoo, Illinois, procurando conhecer a comunidade Mormon, que tinha se deslocado para Salt Lake City, no estado de Utah. Em dezembro de 1851, que é o inverno no hemisfério norte, vamos encontrar Helena às voltas com o ritual de feitiçaria voodoo em Nova Orleans,
Ela parte para o Texas em direção à América Central via México. Em 1852, encontra no Texas um velho canadense chamado Père Jacques, famoso pelos seus poderes divinatórios. Chega ao Peru. No seu livro Isis Sem Véu, Helena Petrovna Blavatsky descreveu com detalhes vários templos que existiam ali. Em 1852, de janeiro até final de agosto, que é do verão até o inverno no hemisfério norte, encontra nas Índias Ocidentais um inglês que havia conhecido na Alemanha e que estava empreendendo a mesma busca que ela. No México, conheceram um hindu interessado nas mesmas pesquisas do sobrenatural. Vamos encontrar os três dando a volta à África num navio e chegando ao Ceilão no final desse mesmo ano. Em 1852 e 1853, a Madame Blavatsky faz a primeira tentativa para penetrar no Tibete. É presa pelos ingleses e levada de volta para a Índia. Vai então para o sul do país e depois para Singapura e Java, de onde ela volta para a Inglaterra. Em 1853, entre os meses de setembro e dezembro, que é o outono no hemisfério norte, está na Inglaterra. É a época da Guerra da Crimeia. Helena Blavatsky atua como solista de piano na Sociedade Filarmônica de Londres. Convém observar que Helena Blavatsky era uma extraordinária pianista, tendo sido aluna de Ignaz Moscheles. Em janeiro até março de 1854, que era o verão do hemisfério norte, há registros de sua passagem por Nova York e Chicago. Cruza os Estados Unidos na direção oeste e com o grupo de imigrantes chega à Califórnia. Em 1855 e 1856, parte para o Oriente, atinge o Japão, onde encontra os membros da mais esotérica das seitas, os Yamabushis. Deve ter sido por eles criadas em algum dos seus mistérios. Na sua obra Glossário Teosófico, a Madame Blavatsky assim se expressa: Yamabushi ou Yamabushi é uma seita do Japão muito antiga, integrada por místicos de grande sabedoria. São monges militantes e guerreiros, se necessário, como são certos yogis no Rajputana, na Índia, e os lamas do Tibete. Essa fraternidade mística fica próxima a Kyoto e é notável pelos seus poderes de cura. Nesse mesmo ano, vamos encontrá-la na Índia, onde visita a Caxemira, Ladakh, a fronteira com o Tibete e a Birmânia. Dá novamente uma rápida escapada até Java. Em 1857, retorna à Europa. Em 1858, há traços de sua passagem pela França e pela Alemanha,
tendo chegado à cidade de Pskov, na Rússia, na noite de Natal, para grande espanto de sua irmã Vera. Entre os meses de abril e o início do mês de junho, que é a primavera lá no hemisfério norte, em 1859, está com o pai em São Petersburgo. Em 1860, entre setembro e dezembro, que é a estação da primavera e do verão no hemisfério norte, parte para Tiflis para visitar os avós. Mora com eles durante um ano. Em 1861, mora durante o ano inteiro em Tiflis com o marido. Numa carta ela diz: "Foi em 1861 que voltei a Tiflis e me reconciliei com Blavatsky, tendo morado com ele na mesma casa durante um ano. Mas faltou-me paciência para viver com um tolo e o deixei de novo." Em 1863 e 1864, Madame Blavatsky teve uma passagem pela região do Cáucaso, que atualmente é na Escócia. Viaja para Imerétia, Gúria e Mingrélia, nas florestas virgens da Abásia. Tudo isso é lá dentro da Escócia. Em 1865, cruza os estados bálticos, o Egito, a Síria e a Itália. No verão de 1865, que é em janeiro até março de 1865, lá no hemisfério norte o verão é junho até o início de setembro. Helena Petrovna Blavatsky está nessa época em Petrovsk, no Cáucaso, e logo em seguida volta à Itália. Nos anos de 1865 até 1867, Helena Petrovna Blavatsky consegue penetrar no Tibete, onde recebe instruções no mosteiro na região de Shigadze. Na primavera de 1867, que é entre final de março até primavera é final de março até junho, até o início de junho. Isso no hemisfério norte. Na primavera do hemisfério norte, em 1867, novamente na região Balcânia, em particular na Hungria, há notas manuscritas em que ela fala da sua jornada de barco pelo Danúbio e de diligências passando pelas cidades de Braço, Zeben, Fervar, Belgrado e outras.
Ainda em 1867, entre setembro e novembro, que é o outono no hemisfério norte, Helena Petrovna Blavatsky é encontrada em Bolonha, na Itália, onde está envolvida com os revolucionários italianos. Lutou ao lado de Garibaldi na Batalha de Mentana, onde foi ferida no dia 2 de novembro. Em 1868, vamos encontrá-la em Florença, de onde parte para Belgrado, na Iugoslávia, e daí para Constantinopla. Depois de algum tempo na Turquia, dirige-se mais uma vez para a Índia. Ainda em 1868, Helena Petrovna Blavatsky está mais uma vez no Tibete, em companhia do seu mestre. Em 1869 e 1870 permanece recebendo treinamento em vários mosteiros tibetanos. Há uma carta entregue à sua tia, em Odessa, na Rússia, que diz: os nobres parentes de Madame Blavatsky não têm qualquer motivo para preocupação. A filha e sobrinha deles não deixou este mundo. Está viva e deseja que aqueles que a amam saibam que está bem e sente-se muito feliz nesse distante e desconhecido local que escolheu para si. Esteve muito doente, mas já está boa, graças à proteção do Senhor Sangue Dias. Encontrou amigos devotados que cuidaram dela, tanto física como espiritualmente. Que as senhoras fiquem, portanto, calmas. Antes de 18 novas luas terem surgido, ela voltará para sua família. Em 1870, no final do ano, está na Índia, retornando depois para a Europa pelo Canal de Suez. Em 1871, no verão do hemisfério norte, que é entre junho e o início de setembro, parte para o Egito procedente do porto grego de Pireu, a bordo do SS Eunomia, que afundou em decorrência de uma explosão entre as ilhas de Dochus e Hydra, no dia 21 de junho de 1871. Esse fato é mencionado como tendo sido produzido pelos homens de preto para destruí-la, pelo fato de ter sido iniciada nas estâncias de Dian. Seja como for, Helena Blavatsky foi uma das poucas sobreviventes da catástrofe, tendo recebido toda a assistência do governo grego que a envia a Alexandria, no Egito. Em 1871, entre setembro e novembro, forma uma sociedade espírita no Cairo, a fim de investigar os fenômenos mediúnicos. Fracassa no empreendimento. Parte do Cairo em abril de 1872, indo para a Síria e a Palestina. Entra em contato com a comunidade dos drusos do Monte Líbano. Em 1872, durante o verão do hemisfério norte, retorna a Odessa antes das 18 luas, conforme indicado por seu mestre, mas não permanece por muito tempo.
Em 1873 já está na Romênia, em Bucareste, de onde parte para Paris, indo residir com seu primo na Rue de Université 11. Subitamente parte para a América, onde chega no dia 7 de julho de 1873. Passa dificuldades financeiras em decorrência da morte do seu pai. Trabalha na imprensa, escreve artigos para jornais russos e faz traduções. Muda-se constantemente. É intensa a curiosidade que desperta em